Aleluia. Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes nessa noite? Aleluia. E quantos já se encheram do Espírito Santo? Aleluia. Para nós ouvirmos a palavra do Todo-Poderoso. Quantos já se encheram do Espírito Santo? Aleluia. Olha para o teu irmão e diga para ele: você já se encheu do Espírito Santo aqui? Pois você vieste aqui para se encher dele. Aleluia. Fala aí, se você ainda não bebeu da água do Espírito, beba. Pode beber porque a cachoeira está jorrando. A cachoeira não tem aquilo que pode parar. Não tem aquilo que pode fazer com que a cachoeira pare de jorrar. É verdade. Oh, aleluia. Adore ao Senhor. Pode colocar o pano de fundo, varão. De preferir aquele dos Gideões missionários. É gostoso de ouvir, o pregador gosta. Estou com vontade de pregar, irmão. Oh, Rabatão, caralho, na manhã sua. Meu Pai, a minha carne treme diante da tua presença. Já fazem 6.000 anos, ó Deus, que o Senhor veio ao encontro da minha alma e de todos os ouvintes aqui. Soberano Deus, ai de nós nessa noite se não entender a voz do Senhor. Ai de nós nessa noite, ó Deus, se não comermos a porção que é a tua palavra. Portanto, ó Deus, é com tremor na minha alma. Eu não me sinto digno, mas me sinto vocacionado, escolhido, para que nessa noite a voz do anjo da igreja que me escolheu para transmitir a tua palavra. E somente como um servo na tua presença, eu quero, ó Deus, propagar o martelo que esmiuça bem. Eu quero propagar, ó Papai amado, a tua palavra que invade, ó Deus, a nossa alma e divide, ó Deus, pensamentos. A palavra que entra sobre as nossas entranhas. Portanto, cada ouvinte aqui nessa noite, você já está se sentindo sem liberdade na presença dele. Deus manda te dizer: você veio aqui para receber mais dele e você vai levar. Sharai, sharai, Deus. Deus manda dizer, já começo profetizando. Aleluia. Deus manda dizer: há muitos lugares que nesta manhã tentaram me buscar. Há muitos lugares que nesse dia, por essa semana, tentaram prestar cultos, mas cultos enfadados de mentira, aonde a minha presença não faz parte, mas aonde eu encontro lugar, aonde eu encontro um coração derretido, aonde eu encontro um povo quebrantado. Aqui neste santuário eu me faço presente para te dar vitória, para te fortalecer nessa noite. Portanto, eu estou aqui e eu quero te abençoar. Abaixo e abaixo, a bacana, abaixo e abaixo, pode adorar o nome dele. Oh, soberano Deus, tu és a primazia, tu és o anfitrião, aleluia. Eu peço que toda a igreja, com toda a reverência, abram vossas Bíblias no Evangelho de João segundo, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 4, do versículo 19 ao 24. Tu estás diante do martelo de Jeová. Essa palavra ela vai bater em nós para esmiuçar a penha. Só não houve quem trancar,
Mas tu corre o risco nessa noite de trancar e mesmo assim ele quebrar essa pedra aí. Glória a Deus. Aleluia. O martelo de Jeová vai bater no livro, mas ele vai bater para te curar. Ele vai bater para te levantar. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 4, do 19 ao 24. A mulher respondeu: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E dizeis que uns dizes que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então Jesus disse: mulher, crê que chegará a hora que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, mas adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e na verdade que chegou, mas virá a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque este tipo de adoradores é o que o Pai procura. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Podemos fechar nossas vidas. Tome assento. Fique à vontade na presença do Senhor. Fala para o irmão que está do teu lado: irmão, tu estás na tenda do encontro. Essa tenda ela é nomeada como a tenda do encontro. Um encontro com quem? Um encontro com Deus, Jeová. Tudo bem que você veio aqui para prestar culto somente ao Deus Jeová. Você tem aqueles que estão do teu lado, mas a primazia, o anfitrião da festa é Jesus de Nazaré. Estamos diante de uma passagem bíblica onde muitos já conhecem os versículos que antecedem. Quando Jesus fala com essa mulher, aonde ela vai pegar água no poço, e Jesus, ele então se revela a ela, e ela conta as suas mazelas, as suas dificuldades que ela tem na vida. Mas hoje eu tomo do versículo 19 em diante, porque eu quero falar a respeito de adoração, de adoradores. Aleluia. Porque eu, na minha alma, eu vejo ainda neste momento de introdução dessa mensagem, que há uma necessidade muito grande de nós entendermos o porquê da adoração e porquê nós devemos entender a respeito através do ensino e da doutrina, que é um conjunto de regras e formas que nos rege para nós entendermos como servir a esse Deus. Doutrina significa conjunto de regras que nos conduz na direção da palavra, que nos conduz na direção da revelação do Deus Todo-Poderoso. E como nós devemos entender o porquê que Jesus fala para ela nesse momento, aonde ele busca verdadeiros adoradores. Por que Jesus ele chega e começa a dizer: olha, chegará um momento que eu procuro verdadeiros adoradores. E quando ela pergunta, e ela vê que ela está diante de um profeta, essa mulher era uma mulher oportunista. Porque se vocês verem no versículo 19, a mulher respondeu: Senhor, vejo que és profeta. Ela reconhece que Jesus não era uma pessoa normal. Ele era um profeta, ele falava de maneira diferente, ele falava com autoridade, ele buscava as coisas da alma, ele falava de coisas que somente ela sabia, e ela reconhece e vê que nele havia um ministério profético, e ela reconhece a autoridade de Jesus, e ela começa. Aí Jesus diz: nossos pais, e ela fala para Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e dizeis que em Jerusalém é lugar onde se deve adorar. Por quê? Porque ela era samaritana. Vamos entrar um pouco na história. Ela era samaritana, Jesus judeu, e ela estava querendo questionar Jesus: aonde se deve adorar? Aonde devemos adorar? Porque nós somos samaritanos. E já que ela estava diante de um profeta, e havia muita confusão entre samaritano e judeu, na questão e na controvérsia, aonde nós devemos adorar? Judeu fala que tem que adorar em Jerusalém e Moriá.
Mas os samaritanos, eles falam que é no monte, esse monte é chamado de Gerizim, que foi instituído na época de Neemias, através da autoridade do rei Alexandre. Então os samaritanos, ali era o lugar de adoração deles, mas não era o mesmo lugar de adoração dos judeus que ficavam em Jerusalém. Então haveria uma grande confusão na época, e haveria uma rivalidade muito grande entre judeus e samaritanos. E Jesus, irmão, o Deus que eu e você viemos adorar aqui, Ele é um Deus que vem quebrar todo o protocolo, e Ele vem arrumar a casa, Ele vem consertar as coisas que homens que se intitulam com autoridades supremas, onde chega um grau de nível de conhecimento muito grande, ele começa a deturpar as coisas escritas e até mesmo reveladas pelos profetas. E Jesus está diante dela, e ele está fazendo uma pergunta: Jesus, aonde nós devemos adorar? Qual é o lugar? Porque essa questão de lugar trouxe até uma confusão entre o povo. O povo está separado, Jesus. Os judeus se adoram lá em Jerusalém, e nós, samaritanos, somente aqui neste monte, o monte de Gerizim. E Jesus conversando com ela, então Jesus disse: mulher, crê-me que chegará a hora que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Pergunta para o seu irmão: está entendendo? Aonde se deve adorar? Aonde se deve adorar? Mas Jesus está falando para ela: mulher, crê em mim, que chegará a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Nem aqui e nem lá. O que é que Jesus está dizendo? O que é que ele está dizendo? Nem aqui no monte Gerizim, e nem somente em Jerusalém, aleluia, vós adorais o que não conheceis, aleluia. Mas ele diz: nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Quando ele diz que a salvação provinha do judeu, é porque Jesus é judeu, e ele provém de um povo judeu, onde o nome de Jacó é mudado para Israel. Então a salvação vem através da pessoa dele. Jesus está conversando com ela. Era uma mulher simples. Ele, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, conversando com uma mulher simples, que ninguém te dava nada por ela. Mas Jesus diante dela, revelando coisas tremendas e coisas grandes. E Jesus com todo cuidado com ela. Mas Jesus tentando falar para ela aonde seria e quem seria o centro da adoração. Jesus está conversando com ela. E é como todas as vezes que você entra no culto, irmão, e você diz assim: olha, eu não sou ninguém, eu vou lá, eu não sento no culto, ou muitas vezes nem lugar não sobra para mim, eu tenho que ficar na porta da igreja de pé, do lado do cooperador, eu não sou ninguém. E Jesus, Ele tem todo o tempo reservado para você. Aleluia. Porque Ele é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. O mesmo Deus que trabalha na minha vida de uma forma, Ele trabalha na vida desse jovem de uma outra forma, e Ele trabalha na sua vida de uma outra forma. Mas como que é isso, pregador? Pergunta para Ele, porque Ele é Deus, Ele sabe como fazer isso. Ele trabalha na minha vida aqui em cima do púlpito de uma forma, mas Ele está trabalhando aí na sua vida de uma outra forma. O mesmo tempo que Ele teve diante da mulher, Ele também tem o mesmo tempo diante de mim, diante do presbítero Eduardo. Ele trabalha na minha vida e na tua vida de maneira diferente. Ele não trabalha da mesma forma. Ele sabe como te tocar aqui nessa noite. Ele sabe como falar para você como você deve adorar Ele aqui nessa noite. Ele tem um jeito especial de falar ao teu coração aqui nessa noite. Ele tem um jeito especial. Ele está falando: olha, vocês adoram o que vocês não sabem. Mas nós, judeus, nós adoramos aquilo que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus estava falando devagar, mas Jesus estava se revelando a ela. Até então, na mente dela,
presbítero Eduardo, só estava a diferença entre judeu e samaritano. Aonde se deve adorar? Na mente dela até então só estava a controvérsia da confusão. Eles dizem que é lá, nós samaritanos dizemos que é aqui, e por causa dessa controvérsia, nós não conseguimos nos relacionar um com o outro. Existe uma contenda entre nós. E nós sabemos que existe um espírito de confusão, e que o inimigo das nossas almas, o adversário, o inimigo número 1 da humanidade, que é Satanás, ele é oportunista. O próprio Paulo disse assim: não ignoreis os ardis de Satanás. E quando Satanás ele pega uma brecha dada pelo povo de Deus, então ele começa a usar e trazer o quê? Confusão. Se você já tem ouvido o que a mídia tem dito, hoje tem pastores que se envolvem, não estão aqui para criticar, mas diante de Deus e diante da palavra do Messias, do Jesus Todo-Poderoso, eu tenho temor na minha alma. Sou pequenino demais, sou como um grão no oceano, na areia de um oceano, mas sirvo um Deus que é grande e tremendo. Deus não só revela para grandes, Deus se revela para pequeninos também. Deus é poderoso, Deus não faz acepção de pessoa. Querido, eu quero te dizer que nós estamos vivendo no século 21, onde existem homens que parecem ser grandes, tentando fazer templos faraônicos. É aqui que Deus desce, é aqui que Deus fala. Se não for desse tamanho, não tem como ser. Tem que trazer coisa lá de Jerusalém. Eu vou fazer um templo maior. Aí surge um outro homem dizendo: eu vou fazer algo maior ainda. Eu quero dizer para esses pastores com todo temor, não estou criticando, não critico ninguém, mas com temor na minha alma eu quero te dizer, aleluia, que no Antigo Testamento o templo feito por Salomão, uma das 7 maravilhas do mundo, quando o povo começou a confundir a adoração e adorar bezerro, adorar coluna de mármore, o próprio Deus olhou para o povo e falou: não, vocês não estão entendendo, o foco da adoração não é o templo, o foco da adoração é o deixe de fogo. Eu vou jogar por terra, eu vou pegar tudo, porque o foco da adoração é a pessoa dele, aleluia. Se você acredita nisso, levante a tua mão, levante a tua mão, vai levantando a tua mão, fala: Senhor, não importa, o que importa é a tua presença, Senhor. Você pode glorificar o nome dele. Quando Jesus ele está diante dela, Jesus está falando: olha, o centro da adoração vai chegar a hora que não é nem aqui em Gerizim e nem em Jerusalém, porque Jesus, como ele é onisciente, isso é atribuído à grandeza dele, soberania de Deus, onisciente, onipotente, onipresente, onisciente porque é ciente de todas as coisas. E eu vejo Jesus olhando para frente, para o futuro. Lá no século 21 nós vamos ter os mesmos problemas. Lá no século 21 eu vou ter o dia da passeata, que vai ter um templo, um vai querer fazer um templo maior que o outro. Outro dia eu estava ouvindo e vendo a reportagem, a irmã estava com a mão na pilastra do templo. O templo era gigante, e o repórter: o que você está fazendo aí? Aqui eu estou sentindo a presença de Deus com a mão. Olha o tamanho da coluna, olha o tamanho da coluna. Mas aí agora nós vamos entrar onde está a arca. E fizeram uma arca igualzinha, foram buscar lá não sei aonde Salomão andou, aonde Moisés andou. Irmão, para que tanta preocupação com Moisés e Salomão? O Deus que falou com Moisés, o Deus que chamou Salomão, é o Deus que te trouxe aqui. E adorado ao nome dele.
confusão que leva o povo de Deus a orar. Você vê um espírito de religiosidade tão grande, um tentando ser maior que o outro, um contando de pecado do outro para os repórteres. Os repórteres não conhecem o Senhor Jesus. A gente vê que é um espírito de religiosidade. Pessoas que são frequentadores, que buscam templos. Um quer saber de Jerusalém, o outro quer saber do Monte Gerizim, mas eles não se dão. Quando tem um trabalho, uma passeata, não convido meu pastor porque lá ele não vai. De onde você é, varão? Eu sou da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Ah não, meu pastor não concorda, meu pastor não vai, sabe por quê? Não pode estudar, não pode. Mas a gente serve o mesmo Deus, irmão. E o Salmo 133, irmão, é só na Bíblia que tem isso aí. Porque na realidade, se for ver a realidade, não tem união com isso nenhuma. Irmão, eu quero dizer, você é que é a mulher de Samaria, você está falando assim, olha, Senhor, aonde nós devemos adorar? É lá ou é aqui? Jesus está falando, não vai ter lugar exato, vai chegar um momento que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eita Deus tremendo, eu já estou vendo lágrimas correndo dos olhos, eu já estou vendo um coração quebrantado dizendo, Jesus é diferente, Jesus vem fazer algo diferente, Ele vem fazer algo diferente, irmão. Oh Deus, aleluia! Fala pro teu irmão, irmão, tá comendo a palavra, tá gostando? Como é que tá o alimento aí? Fala dele, como é que tá o alimento? Tá saboroso aí, Oh, aleluia! Quantos podem adorar e glorificar? Dá um barulho de glória. 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 Porque quando você dá barulho de glória, o inimigo ele bate de um lado e do outro. Assim, olha, lá na terra tem um povo que dá glória. Lá no século 21, onde tem umas crianças, mas existe um povo que está envolvido com fogo. Existe um povo que está embaçado com fogo. Existe um povo que gosta de fogo. Eles querem fogo, fogo, fogo. Eles gostam de fogo. Eles querem fogo. Eita Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nesse momento que eu e você estamos aqui, por mais que o Espírito Santo ele para sobre os quatro cantos da terra, nós sabemos que ele não é um espírito estastizado, um espírito parado. Ele rodeia os quatro cantos da terra. E ele olha todos os templos construídos, mas ele não olha só os templos que foram feitos pelas mãos humanas. Ele olha todas as construções. Ele olha todo o poderio do homem humano. Mas aonde toca o coração deste Deus e faz ele parar, é onde tem um ser humano, uma construção dele, uma construção que foi pela mão dele, aonde ele soprou do Espírito dele. E essa construção, e essa casa, Paulo deu nome lá em Coríntios. Eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. Se tem uma casa que faz Jesus entrar e que chama a atenção dele, essa casa, essa pessoa que está aí no teu lado, olha para ela. Ela é um edifício, ela é uma casa, mas ela é habitada pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, é edificada por ele. Aleluia, você pode adorar, mas virá a hora, e na verdade já chegou lá, meu Deus, o que é isso aqui? Jesus está dizendo, mas virá a hora, e esta hora já chegou. Quando Jesus vem falar com ela, está conversando com ela, ele diz assim, olha, mas virá a hora, mulher samaritana, e essa hora já chegou. Ele está falando dele, ele está falando da pessoa dele, porque Jesus, ele sempre chama o foco para ele. Se os irmãos prestarem atenção, quando ele vai ressuscitar a Lázaro, e Marta, ela está
está desesperada por causa do irmão, Marta e Maria. Jesus, em determinado versículo, se eu não me engano no 11, ele diz: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Marta diz: eu sei, quando os mortos ressuscitarem no último dia. Jesus disse: Marta. Quando ele diz Marta, ele fala: pare com medo. Quando ele diz Marta, ele está dizendo: abra teus olhos, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Todas as vezes que você e eu, nós ficamos com medo, nós nos sentimos medrosos, e o medo nos traz o sentimento de inferioridade, a nos colocar para baixo diante da fé. Jesus fala para mim: Francisco, eu sou a solução. Quando ele disse: Marta, olhe para mim, o último dia ela está profetizada para aquele que há de ressuscitar, mas para o teu irmão a ressurreição chegou hoje, porque eu não sou um dia, eu sou o dono do dia, eu sou o criador do dia, eu sou o criador de hoje, e eu criei hoje para que ele venha ressurgir dos mortos. Eu sou a ressurreição dos mortos. Você pode dar glória a Deus? Jesus chama o foco para ele, e ele diz para ela: olha, mulher de Samaria, mas virá a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão. Jesus está falando dele próprio. Ele diz: eu sou esse momento. Daqui em diante, vocês não vão precisar somente buscar lugares, ou ficar brigando por causa de situações e lugares, mas daqui em diante, o plano que meu pai elaborou, o plano que meu pai, ele arquitetou, é um plano que vai além de templos agora. Porque o meu pai até permitiu que homens construíssem templos, não é errado, mas o povo não entende. Agora daqui em diante, o centro da adoração, aleluia, vai chegar a hora que as pessoas vão entender que o foco da adoração não serão lugares, mas será uma pessoa só. Uma pessoa só. Jesus estava falando dele. Ele está dizendo: eu sou o momento, essa é a hora, e a hora exata é agora. Eu sou o centro da adoração. Daqui em diante, não se preocupe, não é somente lá em Jerusalém, irmão. Fique pensando, se eu e você tivesse que pegar um avião daqui hoje domingo e ir lá para Jerusalém para sentir a presença de Jesus. Imagina você pegar um avião e ir lá para um monte de Gerizim agora, porque é só lá que desce a presença dele. Jesus não estava dizendo isso a ela: vai chegar a hora, e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele estava querendo dizer: a hora não vai chegar, a hora não foi no passado, a hora é agora. Daqui em diante você terá toda a oportunidade de adorar a minha pessoa, de adorar a minha presença. Eu sou o foco, eu sou o centro de adoração. E ela ali ouvindo ele falar, mas ela não estava entendendo nada, aleluia. Mas ele está dizendo: a partir de agora, os verdadeiros, o Pai é de buscar os verdadeiros adoradores, porque já chegou a hora, e a hora é essa. Irmãos, quantas pessoas que a gente vê nos dias que nós estamos vivendo, quantas pessoas que a gente vê nos congressos, pessoas andando de um lado para o outro, buscando. O dia que o pregador não vem, o pregador famoso no dia do congresso, tem pessoas que voltam atrás e vão embora. Tem pessoas que viram: ah não, mas quem vem aí não é aquele pregador famoso, que a gente até pagou para ele vir, a gente economizou o dinheiro, e aquela cantora não vai vir. Eu quero te dizer, ela não é movida somente ela para trazer a presença de Deus. Há quantas pessoas que, se o pastor naquele dia não tiver, ele vira as costas para Jesus e volta para a tua casa, porque ele fala assim: ah não, a presença de Deus não vai descer. Jesus
Jesus não está lá, irmão, você está equivocado. Jesus estava falando para a mulher: mulher, a partir de agora eu serei o centro da adoração. E quando ele começa a citar, e quando ele começa a conversar com ela, ele começa, porque diante das situações nós devemos entender que o Pai é à procura de verdadeiros adoradores. Por que verdadeiros adoradores? Adoradores que entenderão, adoradores que vão passar a entender a presença de Jesus Cristo para adorar. Levítico capítulo 22, versículo 29. E quando sacrificardes sacrifício de louvores ao Senhor, sacrificareis da vossa vontade. Irmãos, quando eu estava lendo agora Levítico, eu pensava comigo: ah não, eu não vou ler Levítico. Levítico fala de muito sangue, muita oferta, de holocausto, ofertas cereais, de bode, carneiro, muito derramamento de sangue. Parece um livro difícil de se ler. Mas quando a gente começa a ler Levítico, e a gente então vai para Números, a gente começa a ver o porquê de tudo aquilo, a organização. E quando você chega no capítulo 19, no versículo 2, o próprio Deus diz assim: fala para o meu povo. Já foi falando aqui nessa noite, já foi mencionado aqui nessa noite. Fala para o meu povo: sede santo, sede santo, sede santo, porque eu sou santo. Aí eu parei no capítulo 19, versículo 2, fiquei pensando: mas por que nós devemos ser santo? Deus está dizendo: porque o teu Deus é santo. E se você for estudar o que significa a palavra santidade, santo significa ser separado. Porque o meu Deus e o teu Deus, Ele é um Deus que Ele não se envolve, e nenhum Deus pode ser como Ele. Em Apocalipse diz que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Nada houve antes dele, nem depois dele. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para você. Ninguém pode se confundir a esse Deus. E Ele está dizendo: sabe por que vocês são santos? Porque vocês serão separados para um Deus que é único. É único. De vocês eu quero extrair a verdadeira adoração. Vocês não vão adorar como os jebuseus estão adorando. Vocês não vão adorar como os cananeus adoram. Vocês não vão buscar a face de pseudos deuses que não existem, deuses criados por homens. Vocês podem prestar atenção que os próprios israelitas criaram um Deus chamado bezerro de ouro. Todo Deus que é falso é o homem que cria. Mas o Deus que existe é um Deus que relata a tua vida sobre essa palavra. 66 livros do que no sagrado, dizendo: aleluia, eu sou a minha palavra e eu velo pela minha palavra para cumprir. Irmão, se você acredita no Deus que vela pela palavra dele, fala: Senhor, eu estou diante de ti, porque só o Senhor é Deus. Louvado é o nome dele. Você pode glorificar o nome do Senhor. E quando ele fala de sacrifício, nós não estamos aqui agora nesse momento. Você não vai ver o pastor Vanderlei, que está no lugar do nosso pastor. Ele com um bode aqui, e daqui a pouco com uma faca na mão, para cortar o pescoço de um bode e transferir o seu pecado e o pecado de todos nós aqui para aquele bode. Você não vai ver esse tipo mais de sacrifício, porque aquela mulher samaritana, ela estava diante do maior sacrifício de toda a humanidade. Fala para o teu irmão assim: irmão, você está diante do maior sacrifício de toda a humanidade. Você pode ouvir vários cantores famosos, você pode ouvir vários jogadores famosos, você pode ouvir vários atores da Rede Globo famosos. Parece que eles riem todo dia, só eles estão felizes, só eles estão felizes. Parece que eu não sou feliz, eu vou para o culto todo dia, mas eu sinto um sentimento de inferioridade tão grande. Eu não sou como eles, eu não tenho a casa que eles têm, eu não tenho o carro que eles têm. Mas Jesus manda te dizer, e Ele te fala: ora por eles, porque se eles não reconhecer o maior sacrifício que você reconheceu, eles nunca poderão entrar neste hino que você cantou aqui, a Jerusalém Celestial, a Jerusalém Celestial. Você está diante do maior sacrifício que é Jesus. E Ele está dizendo o sacrifício que Ele requer de nós. Fala para o teu irmão: qual sacrifício será que Ele requer de nós? Levítico capítulo 22, no versículo 29. E quando sacrificares o sacrifício de adoração, sacrificareis de toda a sua vontade. Irmão, quando o pregador
Ele chega com energia. E Ele pede para você levantar tua mão direita e glorificar ao Senhor. Dá um glória aí, igreja. É porque Deus já colocou isso no coração do pregador. É porque a Bíblia já nos ensinou: no dia da tua angústia, se tu te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Ah, irmão, quando o pregador fala, joga a mão para o alto, e você, eu vou jogar porque o pregador mandou. Mesmo quando você pensa assim, Deus recebe a tua adoração. Sabe por que Ele recebe a tua adoração? Porque Ele mesmo disse: eu sou carente de adoração. Deus é carente da adoração. Ele é carente da adoração da criação dele, do homem, da mulher, porque o sacrifício de adoração, ele é voluntário. Ele tem que partir de cada um, independente da sua ou da minha situação. Fala assim: olha, irmão, eu não tenho bode aqui para cortar o pescoço, eu não tenho sacrifício de cereais, eu não preciso trazer um saco de farinha para a igreja hoje. Hoje eu tenho o maior sacrifício, que é Jesus na cruz do Calvário, e por Ele, e para Ele, por Ele, por Ele, para Ele, eu vou levantar minha mão. As coisas na minha casa estão difíceis, mas diante dele eu sou mais que vencedor. Bendito é o nome dele, louvado é o teu nome, glorificado é o nome dele. Oh, aleluia, você pode glorificar o nome dele. E aqui ele está falando de agora em diante: os verdadeiros adoradores aparecerão. Aleluia. A palavra adorar significa render-se aos pés de Jesus. Quando nós vemos falar, a Bíblia não relata qual Maria que foi, mas uma das Marias, não se sabe se é a irmã de Lázaro ou se é a Maria Madalena. Ela chega na casa de um fariseu e ela se joga aos pés de Jesus e ela quebra um vaso de alabastro. Hoje, se você fala para os irmãos, dá um glória a Deus. Pregador emocionalista fica mandando a gente adorar. Eu quero te dizer que eu já frequentei muitas. Se tem católico aqui, me perdoe, não estou te afrontando. Mas, irmão, como que é você chegar em Aparecida do Norte e ver as pessoas subindo de joelho aquela passarela, pessoas carregando um saco de tijolo nas costas, e quando você chega diante de um Deus todo-poderoso, Ele não pediu nenhum desses sacrifícios, mas o sacrifício que Ele pediu é sacrifício de adorador. Você fala assim: eu adoro porque eu quero, eu adoro porque eu preciso, eu adoro porque eu reconheço. Adorar é se render, adorar é se render. Irmão, para de chorar. Você vai chorar, vai estragar sua pintura, vai sujar seu joelho. Você está de calça nova, não consegue ficar de joelho. Irmão, eu não vou ficar de joelho, mas se precisar eu vou deitar na presença dele, porque só Ele sabe o que eu estou passando, só Ele sabe, só Ele sabe, só Ele sabe o que eu estou passando, só Ele sabe o que eu estou passando. Adorar é se render. Deus maravilhoso, Deus santo, Deus aleluia. Oh, glória a Deus. Tem momentos que a gente chega na igreja e você vê um irmão arrastando cadeira e se jogando pro chão e fala: hoje eu vou orar, eu vou adorar a Deus. Mas que jeito louco. Por que o Wesley fica dando tanto glória a Deus alto assim? Por que o Wesley grita tanto? Até me incomoda, eu estou sentado aqui atrás. Eu quero te dizer que o irmão Francisco também era assim. Quando chegava na sede, o irmão Francisco também fazia um barulho. Mas, irmão, eu quero te dizer, um dia que eu estava diante de um frio abaixo de zero, quase 5 graus, eu e mais 4 irmãos, e o pneu furou e a polícia estava nas costas dos Estados Unidos. E aí os irmãos falaram: irmão, não tem como fazer nada, espere que o carro não tem, porque o carro é velho demais. Mas eu falei assim: olha, mas nós somos adoradores e a gente tem um Deus no céu. Irmão, primeiro nós vamos orar, e quando a gente ora, talvez você não canta, mas você ora, e quando você ora, você adora. E depois que a gente adorou, nós começamos a empurrar o carro na mão, eu e mais 4 irmãos, e quando a gente foi passando, a gente viu uma chave de roda jogada ali. Eu falei: meu Deus, isso é milagre, isso é milagre, isso é milagre. E a gente estava novo convertido, louco, o padre foi atrás de nós. Para, você está ganhando todo mundo para Jesus no bairro, o povo quer te matar. E a irmã que nos ganhou para Jesus, ela estava no tanque, e ela estava adorando. E o Espírito
Santo veio, olha, intercede pelo irmão Francisco e pela Adriana, porque hoje Satanás nos separou para matá-los, e nós não sabíamos de nada, e nós andando com um carro, a Brasília alegre, contente com aquela Brasília. A gente tinha levado a Brasília para arrumar, e o mecânico, ele esqueceu, irmão, ele esqueceu de apertar o parafuso do volante. E quando a gente estava descendo o morro, a minha esposa falou: olha, parece que esse volante está mole, parece que o volante está mole. Não, mas parece que não. Quando eu fui fazer a curva, o volante do carro saiu da minha mão, o volante ficou na minha mão, e eu fui de frente com uma perua, e o dono da perua, ele levantou as mãos e disse: vai bater. Eu só fechei o olho, mas quando eu fechei o olho, eu só vi o meu carro passando por dentro da perua, e saiu estacionando do lado. O cara da perua levantou a mão. Se você acredita nisso, seja adorador aqui nessa noite. Aleluia, Jesus! Você é incrédulo aqui, ou você vai ficar incrédulo aí, irmão? Levante a tua mão e glorifica. Você pode adorar E quando o tio dela chegou e falou: mas que é isso? Cadê o volante? Saiu. Meu Deus, e cadê o cara da perua? Ele nem acreditou, porque ele nem viu a Brasília e foi embora direto. Passou por dentro dele. Doido. Credo em Jesus. Como creio até hoje. Chegamos na casa daquela irmã e falou assim: varão, eu estava lá andando no nosso, o Espírito Santo falou: ore por eles. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. O carro passou por dentro da perua e não bateu. O Espírito Santo já tinha me avisado. Falou que era para orar e adorar. Porque quando adora, irmão, não tem capeta que fica no reino celestial parando. Se você adora, ele vem sair. Você pode adorar, pode adorar. Pode adorar, pode Você pode adorar Ele aqui nessa noite. Não existe mais lugar certo de adoração. Os homens estão perdidos, fazendo tempo e brigando. Você tem a presença dele, porque você é o templo. Você é o templo. Você é o lugar onde Ele desce para te abençoar. Sabe por que Ele disse? Aonde a planta dos pés de um justo tocar, este lugar eu o darei. Sabe por quê? Porque quando você toca com o teu pé, é Ele quem chega naquele lugar.